nossas potências, lembrando do amor divino, né? Que a gente possa cada vez mais declarar esse amor a Ele, dizer: eu te amo, Papai do céu. Alguém aqui faz isso, gente? Todo dia? Toda hora? Todo momento? Eu te amo, Pai. Eu te amo. Pela vida, por todos que estão na minha vida, pelo carinho do Senhor conosco, pela natureza, por tudo isso. E a gente precisa dizer, porque quanto mais a gente diz, mais a gente sente. Muitas das vezes a gente fala obrigado, não é assim? Mas a gente não percebe a presença divina em nossa vida. Nós vemos aqui falar da semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E a gente precisa começar a semear essa percepção, esse amor que recebemos constantemente. E não é pouco, viu, gente? Não é pouco. Há exatos 1 hora, eu estava no Shopping Cidade, assistindo uma palestra do trabalho, e em 20 minutos eu estava aqui. Eu ando de moto. Eu preciso de muito guarda-costas espiritual. E eu venho agradecendo. Eu venho conectado. Eu venho percebendo a presença deles junto a nós. E a gente deveria semear essa percepção. Porque isso é semeadura. Isso é conexão. Não sou exemplo de nada. Mas tem funcionado, né? Aí eu aqui. Né? A gente vai fazendo os testes e a gente tem que testar isso na nossa vida. O Evangelho, a vivência da percepção de Jesus é para ser realmente vivida. Jesus não é um ícone a ser seguido. É uma ideia para ser vivida. E em todo momento, em toda situação. Para nos acalentar, para nos trazer paz, para que a gente não veja mais aqueles noticiários, aquelas notícias, aqueles acidentes, as guerras, para que a gente direcione o nosso olhar para o que é bom, nobre e justo. E temos tantas coisas boas em nossas vidas, para que atentarmos para os fatos que não são agradáveis? Essa é uma percepção que a gente precisa começar a semear em nós. O que procuramos. Essa semente é difícil de achar para comprar. É difícil de achar porque a gente ainda não tem a prática de buscá-la. E nós precisamos começar a buscar as coisas boas. A gente faz isso, tá, amigos? A gente faz isso muito, só não presta atenção. Eu sempre brinco, né, com a nossa situação atual. Nós estamos melhor ou não estamos? Tem muitos que dizem que a gente é imperfeito, e eu contesto isso com todas as letras e todos os motivos. Alguém aqui matou alguém hoje? Não? Alguém da família aqui já matou alguém hoje? Outro dia eu fui fazer uma palestra na comunidade e eu me dei mal nessa pergunta, sabe? Me dei mal lá. Meu tio, meu primo já fez isso. No último ano a gente matou alguém, roubou alguém, os nossos familiares fizeram isso. E aí a gente vai olhando para esse monte de acertos que a gente tem e esquece de agradecer. Esquece o quanto estamos semeando, o quanto estamos numa posição boa, de boas escolhas. Boas escolhas. 99% do nosso dia é maravilhoso. 99%, aposto com vocês. Mas a gente presta atenção no 0,01%, não é assim? E esse 0,01 costuma conduzir-nos ao dia.
as nossas conversas. Olha a semeadura que a gente faz, né? A gente recebe uma mensagem no Zap desagradável e espalha. Curioso isso, né? Senta à mesa com a família para conversar. Qual que é o assunto predileto? Sim. Você entender que a semeadura é realmente livre, mas a colheita é obrigatória. E é uma colheita que a gente não quer. Uma colheita que a gente ainda não quer. Mas precisamos despertar. Paulo aos Hebreus, né? Lá no capítulo 5, 16, ele fala assim: desperta tu que dorme, e o Cristo o iluminará. Despertar. Para quê? Para a beleza da vida. Eu preciso me atualizar. Não é assim que a gente fala? A gente fica procurando as notícias, não é assim para se atualizar? De que notícia mesmo? Essas notícias são interessantes mesmo? Essa é a atualidade que a gente precisa ter em mente? É isso que me chama a atenção? O que é que eu estou buscando para o meu ser, para a minha mente? E a gente precisa fazer essa análise. Porque essa é o grande propósito da doutrina dos espíritos. A filosofia espírita. Que é a primeira frase. Cadê o livro dos espíritos? A primeira frase. Tá não? A primeira frase que está no livro dos espíritos. Na hora que vocês abrirem lá, não trouxe o meu, lá está escrito assim: filosofia espiritualista. Filosofia. Não é um livro de religião, viu, gente? O livro dos espíritos não é um livro religioso. É um livro para que a gente entenda a grandeza da vida, o processo, nos situarmos nesse momento. Ele traz a questão da imortalidade da alma, a vida futura, as nossas relações com encarnados e desencarnados. É isso que nós vamos buscar aqui hoje. Acalento, paz, para chegarmos em casa melhor, para vivermos uma quarta-feira melhor, para termos relações saudáveis, positivas com aqueles que estão caminhando conosco. A lição hoje, né? Muito bacana. Assim? Muito bacana a lição. Como devemos criticar ou não criticar? Como devemos olhar para aquele que está ao nosso lado? Amigos e amigas, você faz ideia do que aquele marido faz para manter aquele casamento? Você faz ideia do que aquela esposa faz para manter aquele casamento? Aquele pai, aquela mãe faz para manter aqueles filhos? A gente tem ideia do que passa naquele coração, naquela mente? Quantas vezes aqueles que estão trabalhando por nós não gostariam de não voltar para casa, mas eles estão ali perseverando, semeando. Tem hora que colhe coisa boa, tem hora que não colhe coisa boa. A gente não conhece o outro. 10, 20, 30, 50 anos do lado. A gente precisa perceber esse companheiro, essa companheira. Não tenho dificuldade em fazer essa percepção. Olhe para Deus, nosso Pai. Olhe para Jesus. Lembra da fala dele, né? Neste mundo tereis aflições. Eu acho isso tão bacana, gente. Um aviso, né? De 2000 anos, né? Não é novidade isso não, né? Um aviso de 2000 anos. Neste mundo, sensacional isso, né? Porque mostra que tem outros, né? Não é assim? Porque a vida não se resume a este mundo. Neste tereis aflições. E nos outros que virão? Como é que vai ser isso? Todo mundo constrói isso na sua mente? Nós construímos isso? Que nós vamos para mundos com certeza melhores? A gente constrói isso todo dia quando acorda? Quando desperta? A gente lembra da proposta do Cristo de Deus? Da grandeza da obra divina? Só coisa boa que ele oferece, viu, gente? Só coisa boa. Ele nos ajuda
o tempo todo. Eu brinco, né? Que eu ando de moto e minha moto está com 108 mil quilômetros rodados. Comprei ela 0. Não me aconteceu nada, nem com ela, nem comigo. São 108 mil livramentos. É assim? Mas se eu olhar quilômetro, é 108 mil, né? E se eu olhar metros? Hã? E se eu olhar centímetros? Porque a vida não é feita de quilômetro. Ela é feita de milímetros. Consegue entender como que... Né? Todo mundo tem essa experiência aí, né? De vida. Não é assim? Todo mundo tem essa experiência. O tempo todo, eles, conosco, nos auxiliando. E aí a gente lembra da fala de Jesus. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque todo mundo sabe que gratidão gera... O que, gente? O que gratidão gera? Gratidão. Hã? Gera gratidão. Não. Hã? Só para ir. Gratidão gera felicidade. Vamos mudar essa frase, né? Eu vejo ela para todo lado, né? Gratidão gera gratidão e toda hora que eu vejo eu contesto. Aquele que é grato, aquele que está conectado, aquele que está semeando, aquele que está colhendo as coisas divinas, ele é feliz. Quando a gente agradece aquela situação, mesmo que não seja agradável, não seja o meu projeto, mas ali tem um aprendizado, ali tem uma aula, ali tem um professor, companheira, companheiro, filho, pai, a mãe, colaborador, o patrão, tem um professor para nos motivar, dar-nos condições de superar as situações que vivemos. Isso é muito legal quando a gente tem esse olhar. Porque essa é a proposta da doutrina espírita. Filosofia, amor ao saber. Ao saber o quê? Sobre nós. Sobre nós, espírito. Porque uma filosofia espiritualista. Eu, espírito, neste momento, estou usando este corpo. A ciência espírita traz isso para nós. Neste momento, estou usando esse corpo. E esse corpo tem dificuldades, tem facilidades. E o mais revolucionário que a ciência espírita traz para nós, somos nós que construímos o nosso corpo. Já pensaram nisso? Nós construímos o nosso corpo. Milhares de milhões de anos construindo. E nós não somos bons de serviço? Vocês não acham, não? Hã? Vocês não acham que nós somos bons de serviço, não? Vocês não acham que a gente conseguiu fazer um organismo, né? O mais complexo que existe no planeta Terra? Não é o mais complexo? Nós fazemos? Eu fico rindo, né? Agora, a moda é criar robô, não é? Não é assim? Robô para isso, robô para aquilo, não é assim? O povo é muito serviço demais, né? Vocês não acham, não? Eles tentam copiar o quê? O que eles tentam copiar? O ser humano. O corpo humano. Não é o ser humano, não. O corpo humano. Suas articulações, não é assim? Eles falam, descobrimos um que faz assim, vira 360, né? Nós fazemos isso com a maestria, não é assim? Vocês conhecem alguma fábrica de sangue, gente? Quem fizer uma fábrica vai ganhar muito dinheiro, não vai? Não vai? Não existe uma mente, uma empresa no planeta capaz de fazer sangue. Para a gente ter uma noção da complexidade da qual nós já dominamos. Nós, espírito. Para a gente se admirar da nossa construção, da nossa semeadura. Porque a primeira coisa que a gente precisa ver é as nossas competências.
Porque a gente fica muitas das vezes olhando só para os nossos equívocos. E isso gera ansiedade, depressão, angústia. Porque a gente fica olhando só para os nossos equívocos. E a gente precisa começar a mudar isso. Vocês têm reparado na propaganda da Unimed ultimamente? O povo é bom de serviço. Vocês têm reparado? Não? Tem uns outdoor da Unimed aí falando que a gente precisa ter o hábito número 1. Qual que é? Estar saudável, não é assim? Vocês acham que eles estão fazendo isso à toa, gente? Se eu procurar estar saudável, eu vou ter que ir na Unimed? Mas o meu medo vai fazer com que eu continue pagando, né? Conseguiram entender a estratégia deles? Os caras são bons de serviço, não é? Não é? É. Mas vale, não é? Não é uma oferta válida? Igual seguro. Não é? Válida. As academias, né, que a gente está vendo aí, está lotado de academia para tudo quanto é lado, não é? Não é louvável? Preocupação com o corpo, já que não cuida do espírito, vamos primeiro cuidar do corpo, não é assim? Tudo tem uma estratégia, e as academias é uma estratégia divina, viu, gente? Divina. Porque é a nossa necessidade para que a gente desperte para o ser. E a gente continua nesse processo de despertamento. Quando a gente vai ao médico e ele fala, você não tem nada, procura o psicólogo, procura o psiquiatra. Não fala isso? Ele está contando para a gente o quê? Que não é o corpo que está adoecido. Eu, espírito, estou adoecido. São as doenças psicossomáticas, não é isso? E a gente as tem. E da onde ela nasce? Da nossa mente. Que outra informação sensacional que a gente precisa considerar? O livro Pensamento e Vida, né? Uma maravilha, né? Obrigado ao Chico pela psicografia, obrigado a Emmanuel por ter ditado. Né? Lá fala da mente. Gente, é sensacional quando a gente começa a estudar a nossa mente, a origem das nossas sementes, a origem dos nossos desejos. Vi uma cena, me emocionei. Vi uma cena, me emocionei. Essa emoção gera uma ação. Mas nós que estamos estudando essas questões, precisamos entender por que eu gero essa emoção. Tem gente que quando vê barata, o que faz, gente? Vê um cachorro, o que faz? Não é assim? Não tem isso? Por que eu penso assim? Por que me vem isso? Fulano não está nem aí para barata. Mas Beltrano não pode ver. A minha mãe tem pavor de cobra. Pavor. Na televisão, nem na televisão ela consegue ver. E conta-se que na juventude dela, né, no interior, ela viu uma cobra e ela ficou nua, com medo da cobra. De onde vem isso? De onde vem essa emoção? E aí os nossos estudos, as nossas reflexões, né, a nossa literatura subsidiária fala que são dos nossos capítulos anteriores. Todo mundo está sabendo disso? Nós temos uma vida cheia de capítulos. Cheia de capítulos. Nós estamos nesse capítulo e somos frutos de todo esse caminhar. O Telmo, de 5.000 anos atrás, está presente aqui agora, junto com vocês. Vocês estão sabendo disso? Melhorou bem. Hã? Melhorou bem. Consegue entender isso? Nós somos frutos desta caminhada. E é uma caminhada muito boa. Porque há 5.000 anos atrás eu matava todo dia. Nós matávamos todo dia. Hoje nós já estamos brigando com essa emoção, porque tem hora que a gente vê alguém fazendo alguma coisa que a gente tem o desejo de matar, não tem? Acabar com isso. Aí a gente se controla, não é assim?
Consegue entender a nossa briga íntima com as nossas vivências, nossas experiências? E esse é um trabalho muito bacana, quando a gente faz isso a cada pensamento. A cada pensamento. Para que a gente mude a reação. A emoção a gente não pode mudar. Não é assim? A barata, não é assim? O acidente, alguma coisa, a gente não pode mudar. Mas a minha ação, eu devo mudar. Aí é uma nova semeadura para criar uma nova colheita. Consegue entender como é que somos e temos em nós a capacidade para só colher coisas boas no futuro? Está em nós. Fruto de estudo. Que é a coisa mais importante que a gente tem que ter. E Jesus traz isso para nós. Conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Como é que eu conheço? Querendo saber. Filosofando, criticando, buscando, olhando para a minha caminhada. Eu trouxe um texto aqui do Evangelho de João. Quem tiver trago a Bíblia, por favor, abra aí no capítulo 5 de João. Gente, eu brinco com isso porque é terrível, né? Nós somos terríveis, né? A gente sabe que vai falar do Evangelho, a gente sabe que vai falar de Jesus, vamos escutar falar dele, mas a gente ainda não tem o hábito. Porque é aqui que tem a história do maior homem que já veio a esse planeta. Não existe outro lugar que conta a história mais bonita que existe. Não tem. E a gente precisa mergulhar na história dele. Porque ele é o nosso irmão mais velho, nosso guia e modelo, que veio nos auxiliar a melhorar a nossa colheita, o nosso plantio. A gente precisa mergulhar nisso. Né? A minha velhinha, assim, né? Porque eu uso com frequência, né? João 5. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curava. Nós vamos pegar aqui a fala de Jesus, dizendo: eis que já estás são.
peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aí a gente vai recebendo umas inspirações aqui, né, durante a gente vai fazendo os estudos. E a pergunta que partilho com os amigos é: nesse momento, nós estamos sãos? Neste momento, nós estamos sãos? O nosso desejo, o que passa na nossa mente agora, é de fazer o que é bom ou não? Consegue entender a fala de estar são? Neste momento, o que passa na nossa mente é o desejo do bem, do bom, do justo? Se é, nós estamos sãos, não estamos? E o que vamos fazer? Não pecar mais. Não pecar mais. Obrigado, Fábio. Consegue entender o motivo de ler o Evangelho? De entender a fala de Jesus? Não, mas eu fiz isso. Deixa lá atrás. Deixa lá atrás. Alcançamos esse momento de estar em paz, de estar querendo bem. Estamos sãos. E precisamos permanecer neste estado de plenitude. Precisamos permanecer. Isso é maravilhoso, não é? Acho que vocês não tinham percebido isso, né? Essa questão de estar são nesse momento. De estar ouvindo uma fala de Jesus e isso nos remeter ao desejo de não cometer mais os nossos equívocos passados. É um momento, gente, mágico de transformação. De só querer semear o que é bom. De só querer olhar para o outro e falar assim, o que eu posso fazer para te ajudar a sair desse seu estado? O que eu posso fazer? Essa camisa aqui, né, do nosso projeto, você não é invisível, eu vejo você. E aí a gente fala que é a gente. Não é nós que estamos lá no projeto, que estamos com esse olhar. Mas esse olhar é o olhar de Deus para conosco. Já pensaram nisso? Para Deus nós não somos invisíveis. Nós somos amados, nós somos cuidados. Deus tem preocupação com cada um de nós todo dia. Todo dia, todo momento. Ele quer que a gente o descubra, o sinta na nossa vida. Ele quer. Ele fica brincando de pega-pega com a gente, né? Pique-esconde. Brincando de pique-esconde. Me busque. É a proposta de Deus, nosso Pai, para conosco. Me busque em todo momento, que alcançaremos a felicidade. Alcançaremos a paz. Teremos cada vez mais possibilidades de estar sendo assertivo. Porque essa é a ideia. Chega, não é assim? Chega daquele comportamento antigo. Eu brinco que o Telmo não pode ter os mesmos atos, pensamentos de ontem. Eu tenho que ser um homem novo todo santo dia. Todo santo dia tem que ser um homem novo. Eu tenho que olhar o meu dia, né? Santo Agostinho fala isso lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Todo dia a gente precisa fazer uma análise nossa. Todo dia. Para quê? Para ficar sadio. Olha que bacana isso, não é? Não ter que mais ir na Unimed. Falando nisso, eu queria informar vocês que eu cancelei minha Unimed, tá? Cancelei minha Unimed. Quase todo dia, né? Eu estou numa casa espírita. A casa espírita não é um hospital? Não é uma escola? Não é? Não é uma oficina? Não é um templo?
Eu não tenho que confiar na espiritualidade? Mas eu tenho que me manter sadio. Até a minha parte. Não é assim? Eu não tenho que escolher o meu dia, né? O que eu vou comer, eu tenho que escolher com carinho. O que eu vou beber, eu tenho que olhar com carinho. Não é assim? O que eu vou falar, eu tenho que olhar com carinho. Não é assim? Para quê? Mente sã, corpo são. Todo esse processo precisa ser muito amoroso. Para quê, gente? Para o próximo capítulo de nossa vida. Porque a gente está construindo o nosso futuro agora. Estamos semeando o amanhã, quarta-feira, do dia 6 de agosto de 2025, não é? Mas também estamos construindo o 6 de agosto de 5025. Já pensaram nisso? Estamos também construindo o 6 de agosto de 10.025. Então quer dizer que eu não posso fazer as coisas que eu acho que é prazerosa? Claro que pode, se for igual a de Jesus, o Cristo. Porque ele é o nosso guia e modelo. Posso. Gente, Jesus ia na festa, não é assim? Jesus curtia, divertia, mas sempre sadio. Sempre sadio. Tem uma lição que sempre me vem à mente, está lá no livro Boa Nova, né? Obrigado ao Chico, obrigado ao Humberto de Campos, obra maravilhosa, gente, leiam, maravilhoso. E aí, lá é o culto na casa de Pedro, estabelece ali o primeiro culto, e aí o Pedro estava lá na casa de Pedro, Jesus junto, e eles, algazarra, falando disso, falando daquilo, comentando isso, comentando aquilo, aquela coisa toda. Aí Jesus percebe aquele comentário assim, não agradável, e ali Jesus, né, convida aqueles para estabelecer o primeiro culto no lar. Reflexões sobre a vida maior. Reflexões sobre o que é nobre. E aí a pergunta é, eu gostaria que todo mundo levantasse a mão nesse momento. Todo mundo faz o culto no lar aqui, gente? Você não entender isso? Porque é a terapêutica de Jesus. Refletir sobre as coisas boas. E a gente precisa levar isso para nós. Posso fazer sozinho, pode fazer com ele, com ela, com eles. Estabelecer esse vínculo do culto no lar. Porque a espiritualidade fala para nós que quando a gente tem o hábito do culto no lar, nossa casa se torna um ponto de luz. Conta-se que houve um acidente numa rodovia. E aquela pessoa que sofreu o acidente estava sendo socorrida pelos benfeitores. E ela necessitava de energia, vibrações, para que ela pudesse chegar ao hospital e desencarnar lá com seus familiares. E aí a espiritualidade começou a procurar na redondeza quem podia doar energia. E eles procuraram, foram aumentando o raio, não achava, até que viram uma casinha com aquela energia que eles precisavam. E naquela casa se realizava o culto do Evangelho no lar. Eles pegaram aquela energia, levaram até aquela pessoa que estava necessitada, e ela conseguiu chegar até o hospital e desencarnar com seus familiares. Só para a gente ter uma noção daquele culto, daquele evangelho, daquele conhecimento que a gente faz muitas das vezes só por fazer, mas que a espiritualidade vem porque nós combinamos com eles dia, horário, e eles vêm ao nosso lar. Disponha a estar ali conosco, nos auxiliando. É Unimed a domicílio. Não é? Cuidado que eles têm. Amigos e amigas, se a gente pudesse ver aqui nesse salão a quantidade de espíritos cuidando de nós, se a gente pudesse ver, a gente ia ficar admirado do carinho deles.
Quantos de nós não estão passando agora aqui por transfusões, cirurgias, transformando-nos em seres melhores? Porque nós fizemos um movimento. Vir aqui não foi uma semeadura? Não é uma semeadura? Vir aqui, buscar o acalento não vai ser uma colheita que eu vou encontrar? Se eu vim aqui na busca, Deus, nosso Pai, toda a espiritualidade, vem nos atender. Porque eu não faço ideia das dores de cada um, nem os amigos fazem ideia das minhas dores, mas aqui é o lugar que a gente tem que falar delas. A gente precisa falar delas. Tem um livro que a gente está estudando que chama Laços de Família. É maravilhoso o livro, é do Vanderlei de Oliveira, psicografia, editado pela Irmãs do Fogo. E lá ela fala que a casa espírita devia ser um encontro de corações, porque ela trabalha a afetividade. E muitas das vezes a gente transforma a nossa casa espírita em lugar de estudo, mas não de amigos. Afetividade. A gente devia saber o que é que passa na família de cada um aqui. A gente devia conhecer os pais, o marido, a esposa, os filhos, a gente devia conhecer tudo isso. Afetividade. A ideia da filosofia espírita, a ideia do evangelho, é que a gente conhecesse a nós. E a gente precisa construir essa afetividade entre nós. Porque na hora que o bicho pega, né? A gente ter amigos. E Jesus fala isso para nós. Granjeai amigos. Granjeai amigos. Mesmo que seja na iniquidade. Mesmo que seja da forma equivocada. Vocês lembram dessa passagem, dessa parábola que Jesus conta, gente? Do granjeai amigos? Não? Vocês são bons leitores do Evangelho, hein, Cambada? Vou contar essa parábola que ela é ótima. Jesus conta que tinha um administrador, ele chama de mordomo. Tinha um mordomo que era responsável por todas as coisas daquele senhor. E aquele senhor ficou sabendo que aquele mordomo não estava gerenciando as coisas como devia. Não estava. E aí o senhor chega para ele e fala assim, olha, eu vou retirar a sua mordomia. Você não vai ser mais meu mordomo. Tá? Preste-me contas do que você tem feito. Aí o servo fica doido, né? Fala assim, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou resolver isso? Já sou velho, não guardei dinheiro, estou frito. Aí que vem uma ideia. Já sei. Chamou o primeiro devedor do senhor. Fulano, tudo bem? Joia. Pode pôr nome, gente, para a gente poder... Né? Jacira. Tu me deves ao Senhor 100. Né? Deve 100. Anota aí 50. O que vocês acham que a Jacira ia fazer? Você é o cara. Você é o cara. Não, mas você está me ajudando demais. Eu vou ter que pagar só 50, eu estou devendo 100? Não, mas você precisar de mim, conta comigo, não é assim? É assim que rola, gente. Quando alguém faz alguma coisa para nos favorecer, né, a fila está longa, alguém te chama lá na frente, não é assim? A gente fica agradecidíssimo. Né? Você tem um pepino, a pessoa dá um jeitinho, né? Não é assim? Você não fica devedor da pessoa? Não é isso? Vocês estão vendo o que Jesus está contando para nós, né? Beleza. Chama o outro. Outro nome? Deixa eu ver. Colega de mesa aqui. Fulano! 80 suas contas. Anota aí 30. É? Ganhou amigo ou não ganhou amigo? Ele vai fazendo isso com todo mundo. Gente, vocês conseguem entender o bom humor de Jesus naquela época? Vocês conseguem entender o bom humor dele? Não é? Porque a gente fica olhando, né? Olha para aquilo e acha, não, ele falou aquilo assim sério. Não, ele estava zoando, né? Contando uma parábola, contando uma história gostosa. Todo mundo prestando atenção na história. Isso que ele fazia, né? Com maestria, né? E aí o servo foi fazendo isso com todo mundo. Chegou, apresentou as contas para o senhor.
Aí o Senhor olhou aquilo, ficou sabendo que ele tinha feito uma falcatrua, né? Aí Jesus vira e fala assim, que o Senhor vira para ele e diz, fizestes bem. Como é que é? Como é que é? Jesus fala que ele fez o certo. Você consegue entender esse raciocínio, gente? Não era para Jesus chamar a atenção dele, não, você não pode fazer isso não. Facilitar a vida de Jacira, né, Zezé, não é assim que faz, não é isso que a gente pensa, que ele estava fazendo errado. Mas Jesus fala, você fez certo. Como é que a gente digere essa reflexão? Por que Jesus falou que estava fazendo certo? Ninguém vai me ajudar? Não. Gente, isso é fácil. Só tem uma opção. O mais importante na nossa vida são os amigos. Granjeai amigos. Nós não estaríamos aqui se não tivéssemos muitos amigos. Entendeu? Por isso que a casa espírita precisa ser uma casa afetiva, amorosa. Nós deveríamos saber o nome de todo mundo, o endereço de todo mundo. O que está se passando na vida de cada um. Gente, tem umas coisas que me alegram muito. Imagina, eu desencarno, estou num problema sério lá, aí aparece a Jacira. Tô feito, não tô? Atendimento fraterno, né? Assim, essas coisas todas. Não tô feito. Não consegue entender essas coisas? Como é que é importante granjear amigos? Ter parceiros, ter pessoas que a gente tenha conversas agradáveis, boas. Você consegue entender a ideia da casa espírita? Ela é mais devedora, viu, gente? Não repara, não. Precisa ouvir todo mundo, que outrora não ouvia ninguém. Precisa se colocar à disposição toda hora, porque outrora não estava aí para nada. Mas e hoje? Hoje não tem todo um projeto, todo um conhecimento do Evangelho que faz com que todos nós briguemos com nós, velhos, para apresentar um nós novo. Vocês conseguem entender isso? Porque a nossa grande briga é conosco mesmo. Porque a gente sabe o que gostaria de colher. A gente não sabe? Todo mundo sabe o que gostaria de estar colhendo nesse momento. Não era para mim estar com essa dor no fígado, no riso, no coração, na fé. Não era para mim estar com isso. Mas aí vem essa informação de Jesus. Vem a informação da espiritualidade. Houve um plantio equivocado. Houve um plantio bom. 99 com 1, né, gente? 99 e 1, né? Eu preciso trabalhar esse 1 para me completar esse 100%. Como é que eu faço isso? Brigando com os meus pensamentos e as minhas emoções. Brigando aí no sentido bom, tá, gente? Meus hábitos. Tem uma cena que é muito legal, né? O pai ou a mãe, né? Vai chegar em casa e todo mundo corre para arrumar tudo, né? Já tiveram isso? Esse momento assim? Né? Vai chegar fulano, arruma isso, você fulano, ajuda todo mundo. Quem é que vai chegar? É o amor da nossa vida? Ou o tirano da nossa vida? Aquele que bota medo na gente. Tem que ser do meu jeito. Café da manhã, comida, isso, aquilo, tiranos domésticos. Não tem essa lição? Tem uma lição dessa, não tem? No Evangelho do Espiritismo tem a lição tiranos domésticos. André Luiz. Será que as coisas têm que ser do meu jeito? E será que o meu jeito é o jeito de Jesus? Porque só o meu jeito só é válido se ele estiver parelho com a forma que Jesus viveu e deixou para nós. Consegue entender por que ele é nosso guia e modelo? Porque toda ação minha eu preciso ver como é que Jesus agia. Por isso que eu preciso conhecer o Evangelho. Você consegue entender essa relação? Eu preciso conhecer o Evangelho para que eu tenha parâmetros para fazer boas
semeaduras, para que eu tenha boas colheitas. Então eu preciso conhecer para poder fazer a escolha da minha próxima ação. Isso é muito interessante, porque a gente quer ser melhor pai, melhor mãe, melhor irmão, esposo, esposa, companheiro, companheira, filha. A gente quer ser melhor em tudo. Vocês já perceberam isso, como isso é nato nosso? Isso é nato. Isso é divino. Nós não ficamos satisfeitos com as coisas. Lembra lá do telefone preso na tomada lá? Né? Hoje ele não está aqui assim, soltinho. Ele não queria levar ele para todo lado. Nós não fizemos essa transposição. Andávamos a cavalo, agora andamos de carro, andamos de avião, né? Daqui a pouco espaçonave. Consegue entender esse nosso processo todo? Isso é nato em nós, ser melhor. E a gente precisa ser melhor com a referência de Jesus. Mas para isso, eu preciso reconhecer que Jesus é o cara. Preciso reconhecer. Porque eu... olha lá, belezura, né? Aquilo ali é fake news, viu, gente? Todo mundo está sabendo disso? Ele não é daquele jeito, não. Aquela é uma ideia, não uma imagem. Aquela é uma ideia. A gente olha e precisa lembrar. Esse é o cara. Existiu um cara referência para nós. E tem uma outra cena que a gente guarda muito na nossa mente, que é aquele Jesus com espinho na cabeça, não tem? Crucificado. Todo mundo está sabendo que ele já desceu de lá? Todo mundo sabe disso? Que aquele drama durou menos de 24 horas? Todo mundo sabe disso, gente? Menos de 24 horas? A gente acha que foi uma vida, né? Que Jesus sofreu na cruz assim, numa eternidade. A gente não acha isso? Não. Menos de 24 horas. E o mais legal é a crucificação ou o seu aparecimento 3 dias depois? O que é o mais legal? O que está na nossa mente? É a materialização dele ali? É a percepção da imortalidade da alma ali? Porque aquele momento da crucificação mostra para a gente que nós não morremos. Esse é o show da vida que ele deixa para a gente. E a gente ainda está parado na crucificação dele. A gente não passou 3 dias, né? Gente, eu faço isso com os meus problemas, né? Quase todos. Muitas das vezes eu forço a barra comigo para que 3 dias depois é o meu direito de luto. 3 dias depois eu preciso estar em pé. Renascido. Passei, né? Fui negado, assim? Fui traído, assim? Todo mundo aconteceu isso aí já? Já? Fui condenado. Passei pelo julgamento, fui pregado na cruz, mas 3 dias depois eu preciso estar de pé de novo. Preciso estar de pé de novo. Pelo conhecimento de que tudo passa. Legal isso, né, gente? É show da vida isso? Tudo que a gente está passando de dificuldade vai passar. A tarifa do Trump, não é assim? Não é? Coitadinho. Vai ficar nada dele para trás. Vai, gente. Consegue entender isso? A continuidade da vida? Alguém vai lembrar desse cara daqui a 100 anos? Que impacto ele vai ter? Vai ter o impacto que eu permiti que tenha na minha vida. E a gente precisa pensar além, como espírito imortal. Jesus estava preocupado, gente, com o Império Romano? Essa parte é boa, né? Acabou de baixar aqui agora essa informação. Fiz o download dessa informação agora. Jesus estava preocupado com o Império Romano, gente? Fez algum movimento contra o Império Romano? Pilatos fala com ele, eu tenho poder para te soltar. Jesus, você
Você está aqui porque Deus te deu esse poder. Consegue entender a grandeza do pensamento espiritual? Aquela pessoa só tem o poder porque Deus deu. E ele está sendo testado. Vocês fazem a ideia do compromisso de um vereador na cidade de Belo Horizonte? Vocês fazem ideia, gente? Se uma pessoa em Belo Horizonte desencarnar por falta de medicamento, por falta de leito, por falta de comida, por falta disso, quem é o responsável? Quem são, né? Melhorar aí a fala, né? Os vereadores não são responsáveis pela nossa cidade? Pelos munícipes? Não são? Não, que isso? É lá problema do chefe lá do posto de saúde, não é assim? O problema é mesmo, gente? Nós tivemos aí, né, recentemente o negócio da Vale, né? Rompimento das barragens, não é assim? Vocês sabem quem foi o engenheiro que projetou a barragem lá 60 anos atrás? Ele é responsável, gente? O chefe dele que aprovou é responsável? O diretor da Vale que assinou para fazer é o responsável? Vocês conseguem perceber a grandeza do nosso envolvimento com tudo e com todos? O Evangelho não é para os fracos. Consegue entender essa frase? O Evangelho não é para os fracos. Fazer a transformação em nossa vida à luz do ensinamento de Jesus não é para qualquer um, mas vai ser para todos. Vai ser para todos. Todos nós alcançaremos essa paz íntima. Todo dia e toda hora. Nós somos capazes disso. Feliz nós que estamos aqui agora, fazendo reflexões tão profundas sobre o nosso íntimo e a grandeza do universo. Entendendo essa semeadura, entendendo a nossa responsabilidade, entendendo o nosso envolvimento. Porque nós precisamos ser luz onde estivermos. Ser luz. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Brilhe a nossa luz, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Bacana isso, né? Nós podemos transformar o nosso lar. Nós podemos transformar o nosso corpo. Nós podemos transformar a nossa vida. Nós devemos colaborar com a vida de todos que estão ao nosso derredor. Devemos. Porque nós viemos num lar. E esse lar precisa da nossa visão espiritual. E ele precisa, esses que moram com a gente, esses que convivem com a gente, eles precisam ler o Evangelho em nós. Ler o Evangelho em nós. Nós precisamos ser essa referência para eles. Pelas nossas boas obras. É tão gostoso, né, gente? De vez em quando me acontece essa cena. Um amigo que lá atrás, né? Uma amiga que lá atrás, né, a gente caminhou junto. Aí ela vira pra gente, né, manda um zap e fala assim, né? Coloca meu nome lá naquele caderninho seu, lá da casa onde você vai. Já aconteceu isso com vocês? Alguém pedir, mano, faz isso pra mim. Quando a pessoa faz isso, gente, ela está vendo as nossas boas obras. Não é gostoso isso? Ela vê a gente como uma referência de bondade, de caridade, de misericórdia. Ela lê a gente. Né? No trabalho, né? Muitas das vezes, tá todo mundo naquele auê, na hora que o bicho pega, fulano chega perto da gente. Vocês não estão bem, né? Por que tem que ser perto da gente? Por que tem que ser com a gente? Isso é tão gostoso, da gente ser reconhecido como referência de paz, de tranquilidade, de misericórdia. Isso é tão gostoso. E aí a gente vê que o nosso trabalho, o nosso exemplo de vida
está sendo percebido por terceiro. E isso é colheita. Isso é colheita. Que muitas das vezes a gente não dá valor. Pequeninas coisas que o outro olha e fala: você podia me ajudar nisso? Você tem uma ideia de como eu resolvo isso? E hoje em dia, não sei se vocês têm percebido, mas tudo está convergindo para as questões espirituais. Tudo converge para as questões espirituais. Os filmes, as novelas, assim, tudo. Porque o materialismo se esgota nas respostas que a gente procura. O materialismo se esgota. E a gente olha, mas eu estou fazendo isso há tanto tempo e nada muda. Nada muda. Então, a gente vai procurar a questão espiritual. Para a gente finalizar, hoje é até 9h30, né? Eu vou ler de novo a passagem para a gente senti-la com outro olhar, tá bom? Eu li naquele momento, tá? E olha como é que ela se transforma quando a gente lê depois com essas nossas reflexões. Ora, em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto, o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento de água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus vendo. Jesus enxerga a gente? Jesus vê a gente todo dia? E Jesus vendo este deitado, e sabendo que estava ali havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Pergunta para nós, viu, gente? Queremos ficar sadios? O enfermo respondeu-lhe. Essa parte é ótima, né? A gente sabe do poder de Jesus, mas ainda questiona, mas ainda duvida, né? E a gente duvida mesmo. Será que se eu seguir esse Jesus, será que eu mudar a minha forma de viver? Será que eu mudar as sementes, vai dar certo? Olha o absurdo da nossa mente, né? Olha o absurdo que a nossa mente, as peças que ela nos propõe. Será que se eu seguir o exemplo de Jesus vai funcionar? Senhor, não tem homem algum que me coloque na água quando é agitado. Jesus diz para nós: levanta-te. Agora, nesse momento, levanta-te. Busque as coisas espirituais, não é assim? Um movimento de se levantar não é ir ao encontro ao mais alto, que seja 5 centímetros, né? Nem metro. Levanta-te. Toma a tua cama e anda. Será que nós não estamos parados? Será que não estamos parados? Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Interessante, né? Nós vamos nos levantar, vamos andar com Jesus. E muitos vão olhar para nós e vão fazer a mesma pergunta. Você não pode melhorar. Você não pode melhorar. Você tem que ficar igual a mim. Enfermo no sábado, preso a velhas normas. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Eu fico com medo disso.
Será que no meu próximo encontro eu não deveria sair de moto mais cedo para não abusar da velocidade? O autoconhecimento é uma responsabilidade. Mas eu preciso agir. Eu preciso mudar a minha forma de pilotar. Obrigado por me ajudar nessa reflexão. Boa noite a todos e com Deus.